Investigar como está ocorrendo a avaliação na aula pode ser um bom começo para aprimorar as práticas avaliadas usadas. Eu tenho que saber, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar como é que eu estou avaliando para poder melhorar. Se eu faço no automático, não tenho como melhorar. Então, como está sendo uma avaliação? De que forma eu estou avaliando os meus alunos? Então, eu vou refletir, eu vou pensar sobre o que eu estou fazendo, tá? E aí o foco a gente tem que lembrar, o objetivo não deve ser avaliar o estudante, eu não devo fazer um julgamento pessoal sobre ele, eu tenho que analisar a aprendizagem dele. Ele está conseguindo aprender aquilo que ele se propõe? E de que forma, quando a gente pensa em comportamentos e atitudes, de que forma esse comportamento, essas atitudes estão colaborando para essa aprendizagem ou não. Sempre nesse foco. O foco da avaliação deve estar na aprendizagem e não no estudante em si. E é muito comum a gente pensar nessa avaliação, que tem gente que diz assim, ó, a gente pode reduzir toda a riqueza do ato de educar ao momento da promoção ou retenção, quer dizer, ele aprova, ele reprova. Eu acho isso uma questão muito simplista. De novo, vamos pensar no dia a dia, na prática. A gente não deve limitar a avaliação à questão de passou ou reprovou. O aluno passou, o aluno rodou, então ele foi aprovado, foi reprovado. Não dá para resumir isso. Agora, a possibilidade de reprovação faz com que o aluno se dedique, se esforce e tente aprender. Vai ter aluno que vai se preocupar em aprender sem se preocupar com reprovação? Sim. E seria ótimo se todos fossem assim. Na prática, a gente sabe que não é. Então, fato, se os alunos, em geral, sabem que não correm risco de reprovação, parcela significativa desses alunos não vão se dedicar e vão acabar passando de ano, seguindo o curso, sem ter aprendido aquilo que deveriam. E é por isso que, às vezes, a gente acaba tendo alunos chegando no ensino médio, até no ensino superior, sem saber resolver, sem saber utilizar de forma adequada uma regra de 3. Então, não se trata de pensar que a reprovação é garantidora do ensino, ou garantidora da qualidade, não se trata disso. Dizer que os alunos precisam ser avaliados de forma que, se eles não conseguirem demonstrar que aprenderam o que deveriam, serão reprovados, isso não é limitar, não é reduzir a riqueza do ato de educar ao momento da promoção e retenção. É uma forma muito simplista de ver essa análise. Agora, olha só, tem que ter um certo cuidado com os modismos pedagógicos, tá? Porque a cada período, as escolas, elas trazem determinadas práticas. Aí tem a pedagogia tradicional, aí depois veio a escola nova, com foco mais no aluno, e depois foco mais na construção de senso crítico. Enfim, existem várias correntes pedagógicas que surgem de tempos em tempos. O que a gente tem que analisar é o seguinte, não pensa assim, eu tenho que seguir essa linha, eu vou fazer isso, eu vou ser construtivista. Olha, tu não precisa adotar o construtivismo como o teu dogma. Tu vai pensar, tu vai refletir o que o construtivismo traz de positivo ou de negativo, e tu pode perfeitamente incorporar alguns elementos daquela corrente pedagógica na tua prática docente. O importante é que tu tenha coerência nos teus propósitos, tá? As tuas ações como professor, tudo visando um objetivo final, que é a aprendizagem. O aluno está na escola para aprender. Então, o que ele tem que aprender, por que ele tem que aprender, aí eu vou avaliar para ver se esses objetivos foram atingidos. Então, tudo tem que estar coerente. A minha forma de atuar em sala de aula tem que estar coerente com esses propósitos. E dentro dessa coerência, eu vou buscar elementos das várias correntes pedagógicas. Desde que eles, na tua visão como professor, desde que esses elementos vão auxiliar os teus alunos a atingir aqueles objetivos que foram propostos. E para isso é que essa clareza na definição e utilização dos critérios de avaliação são importantes. E também a utilização de instrumentos de avaliação adequados. O que são critérios e o que são instrumentos de avaliação? Critérios são os parâmetros para medir o quão próximo desses objetivos o aluno conseguiu chegar. E esses parâmetros devem ser tão objetivos quanto possíveis. Então, quais são os critérios? Eles têm que estar claros, os critérios de avaliação têm que estar claros, tanto para o aluno quanto para o professor.
quão próximo do nível de excelência o aluno conseguiu atingir. E os instrumentos os instrumentos de avaliação são aquelas atividades, são aquelas tarefas, são aquelas ações que o professor vai elaborar, de forma que o aluno consiga demonstrar se ele conseguiu atingir ou não os objetivos de aprendizagem. Ou seja, eu vou elaborar instrumentos para verificar se o aluno conseguiu atingir os objetivos e o quão próximo daquele objetivo ele atingiu. E os critérios são aqueles que vão me permitir verificar se ele chegou suficientemente próximo desses objetivos. Tinha um professor meu, quando eu fiz especialização em docência, que ele dizia que prova não é avaliação. Prova é um instrumento de coleta de dados para a avaliação. Então, a partir do que o aluno responde na prova, eu vou avaliar se ele conseguiu atingir os objetivos de aprendizagem, ou o quão próximo desses objetivos ele conseguiu chegar. Eu não gosto, por exemplo, quando numa folha de uma prova está lá escrito avaliação de química. Não, aquilo lá não é avaliação, é prova de química. Tá? Avaliação, como a gente já falou, é algo mais amplo. Então, assim, hoje vamos fazer uma avaliação, não. Então, hoje a gente vai fazer um exercício que vai servir de base para a avaliação de vocês. Então, vocês vão resolver esses exercícios e aí eu vou avaliar o resultado desse exercício. Percebe a diferença? É sutil, tá? Mas, enfim, a prova em si não é avaliação. A prova é instrumento de coleta de dados para avaliação. E quais são os aspectos importantes para a elaboração de um instrumento de avaliação? Vamos lá. Primeiro, linguagem. Ela tem que ser clara, esclarecedora e o objetivo não pode dar margem à interpretação, ok? Contextualiza, coloca dentro de um contexto para que o aluno consiga se localizar, para facilitar, inclusive, que o aluno consiga... para resolver essa questão eu preciso pensar naquele conteúdo que foi ensinado. O conteúdo tem que ser significativo, ele tem que ter um significado para o aluno, né? Então tem que estar claro por que ele está aprendendo aquilo. Então, o conteúdo a ser avaliado tem que ter um propósito, tem que estar coerente com os propósitos do ensino e tem que explorar a capacidade de leitura e escrita, tem a capacidade de raciocínio, não a simples memorização. Aqui são elementos, por exemplo, de uma prova operatória. O que é uma prova operatória? É uma forma de elaborar uma prova que faz com que o aluno opere elementos, que ele faça operações mentais que vão lhe ajudar a chegar a uma conclusão.